sequência a gente tem habilidade aí. Na página 52, habilidade. Habilidade você adquire com o tempo. Algumas habilidades você descobre que tem, mas você vai ter que ir corrigindo aos poucos, né, até chegar no ponto devido. Você vai ver que de repente, caramba, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E acaba descobrindo algumas coisas. Eu, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que eu posso até ter uma dificuldade inicial, mas eu começo a fazer uma coisa e daqui a pouco eu já estou conseguindo ensinar aquela coisa. Eu não sei, né, se serviu para muita coisa até então, mas eu posso te dizer que, a não ser que a coisa não me chame a atenção, não me interesse, porque às vezes você vai para um local, vai fazer um trabalho, alguma coisa, e pode ser que tenha alguma coisa que ali não te interesse, mas em geral, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu logo estou sabendo bastante coisa daquilo dali. Eu pesquiso, eu me informo, eu pego várias informações, né, e cruzo elas todas. Uma hora eu estou fazendo aquilo ali bem. Mas tem essa tendência também, se não interessa, eu vou levando e descarto. Mas tem pessoas que demandam um pouco mais de ser mais aplicado. Por exemplo, existem pessoas que sabem a limitação que tem e estudam mais. Existem pessoas que sabem que depende de uma hora extra mais de estudo do que outras e se aplicam. E está arriscada a outra que tem muita facilidade, como eu às vezes, ser reprovada e a outra passar, porque ela foi responsável a ponto de respeitar a sua limitação. Bom, a habilidade você vai adquirindo, alguma habilidade você adquire, outra habilidade nasce com você, e aí você pode descobrir na hora que começar a executar uma tarefa. E aí a ação. Depois que você soma conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, mais chance de você tem de uma ação mais correta, né? Bom, a gente fez o resumo aí do que terminou e entramos na parte de luz. E vai ter momentos que você vai precisar do farol alto, vai ter momento que você vai precisar do farol baixo, e vai ter momento em que nem o farol alto vai te ajudar. Você vai ter que usar experiência, tato. Às vezes você está no interior, você está numa via rural e o final de tarde não deixa você iluminar direito a via, que é a famosa penumbra, o lusco-fusco. A condição adversa de luz, ela pode estar de manhã cedo com o sol no olho, mas ela pode estar à noite com a falta de luz. O excesso de farol pode ofuscar. O sol pode ofuscar. Então tem uma questão de prova que caem as duas questões, ou seja, a pergunta sobre condição adversa de luz cai nos dois períodos, de manhã e à noite. De dia e de noite tem condição adversa de luz. Você pode ser traído pelo farol. Eu tenho um vídeo aqui que parte do problema, o farol de dois caminhões esconde esse problema.
Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube, como caminhão apagado, para as pessoas verem esse vídeo, que esse vídeo é interessante. Olha só, tá tudo escuro, o cara tá usando o farol dele, ele consegue iluminar a placa, ó. Mas olha os dois faróis do caminhão que tá vindo aqui, ó. Olha, chega nesse momento, ó. Deixa eu ver um momento um pouquinho antes. Os dois faróis se encontram. O meu farol, o farol do carro que está indo e o farol do carro que está vindo. E aí não deixa eu ver o que está na frente, que é o caminhão que está parado. Ó, quando eu vejo já era, bateu. Então, esse acidente ele é provocado pelo caminhão que está parado na via. Com certeza. Esse acidente ele não foi provocado pelo farol. Isso aí entraria num daqueles casos que é inevitável, né? No caso. Quase, quase. O que que acontece? Quando você não está enxergando direito, fica difícil. Agora, o caminhoneiro podia ter evitado. Para você, talvez inevitável, mas o caminhoneiro poderia ter evitado. Então, às vezes, fica uma dúvida, né? Como é que faz? Como é que eu vou me virar numa situação dessa? O que eu preciso é entender que esse problema está na via. É um problema que não tem muito jeito de resolver. Eu só preciso ter mais atenção. Vão ter situações que, para explicar, fica difícil. Sério mesmo. Uma dessas daí é uma fatalidade de tamanho grande. Só vivendo no dia a dia para saber que isso acontece. Uma via possível disso acontecer é de Manilha para Magé, Piabetá, Parada Modelo. Ali é escuro absurdamente. Estão duplicando, estão sinalizando, mas ainda não se consegue ainda dizer que aquilo está bom ou não. Faz tempo que eu não passo lá. Aí fica, é uma fatalidade ou é uma falha humana, né? Esse é o grande, é o grande porém dessa pergunta aí, desse caso aí. Eu coloquei lá no canal do YouTube e aí dá para ser visto assim que possível. Aí daqui a pouco vai entrar esse bate-papo nosso também e complementa. Bom, de noite, final de tarde para noite, tem a penumbra.
A penumbra é um momento onde não está de noite e nem está de dia ainda. Aliás, não está de dia mais, mas também não está de noite ainda, está no meio do caminho. E aí você não consegue enxergar direito a via. E aí o farol não funciona direito, nem o baixo. E você tem que redobrar essa atenção. Porque a atenção tem que estar sempre em alta, né? Mas a penumbra, o lusco-fusco é brabo. Final de madrugada, início de manhã e final de noite, final de tarde, início de noite, isso pode ser fatal. Vou colocar esse vídeo lá também. Eu vou colocar o vídeo menor, que é o que tem animal na pista também. Também é chamado de lusco-fusco. É quando está de noite, para você está de noite, mas não está tão de noite assim. Você até vê uma claridade no céu, nesse caso, nesse vídeo que eu postei. Você vê lá uma claridade ao longe, mas não é o suficiente. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Essa motocicleta está devagar, não está correndo tanto. Ele aqui, pela bola de farol que está aqui, ele está usando alto, não funciona, né? Ele só está com mesmo um pouco de iluminação aqui na frente. As bordas ele não está vendo nada, à direita e à esquerda. As árvores são silhuetas. Ainda tem lá um pôr do sol ainda acontecendo, ó. Olha só quando ele reduz a velocidade. Nesse momento, eu que já conheço o vídeo, sei que tem algo na pista. Caiu. Se você olhar a iluminação no mato, quando o farol bate no mato, ele filmando com o capacete, parece que tem geada, tem gelo. Não dá para ver direito. Você vê como é que fica a luminosidade. Olha só, nem parece que o mato é verde, não tem cor. O contraste fica complicado. É uma condição adversa de luz. Ela existe, está aí para qualquer um, não tem jeito. Pode ser mais cedo um pouco. A melhor hora é quando você já está bem de noite, que aí você já faz a diferença. Farol e noite, você vê que tem melhor atuação. Você tem melhor atuação.
Só tentar localizar aqui, porque ele, ao invés de baixar, ele está... Agora vai. Então, você vai ver que o farol funciona melhor à noite mesmo. Dá para ver que na parte da tarde, na hora do lusco-fusco, você não enxerga tão bem. E quando está 100% à noite, quando está escuro, quando você consegue ver detalhes do mato, você consegue detalhes da estrada, você tem visão a maior distância. Agora a gente vai ver ele. Se você olhar só a imagem agora parada, você vai ver que já dá para ver do lado, você já vê a cor do mato, você vê a cor da terra, você vê detalhes que você não via no outro vídeo, aquele final de tarde daquela moto. Mesmo baixo, você consegue ter uma visão melhor. Ó, baixo, você está vendo a cor da terra aqui, ó. Quando chega depois dessa placa aqui, dá para ver aqui, quando ele bota o alto, ó, você consegue ver longe, ó. Se tiver um animal na via, você consegue ver ele antes de entrar na via. Coisa que lá naquele outro vídeo você não consegue ver. A luminosidade das placas, sinalização, tudo mais perfeito à noite. Você consegue ver uma pontinha branca aqui, ó, como se fosse um lixozinho, uma coisa, ó, pode ser um pedaço de papel, sei lá, você consegue ver na via, coisa que no outro vídeo você não consegue ver. Mas a passagem da outra tá mais defasada, não tá não? Hã? A paisagem da outra não tá pior não? Bom, a outra tá no final da tarde. Você consegue lembrar que no outro vídeo você estava tudo escuro do lado, não tinha como ver nada? Nesse vídeo você consegue ver detalhes na direita e na esquerda. O outro nem o acostamento você via. Eu vou mostrar um outro vídeo onde o caminhoneiro mostra o início da tarde com esse objetivo. Aí você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá.
Olha só. O que você vê aí do lado direito? Hã? Não, exatamente, você só vê silhueta. Você não vê detalhe como você vê no outro à noite. Espera só outra coisa que eu vou te mostrar aqui. Vou compartilhar com vocês esse barulho de noite, tá? Nós estamos aqui no BR-459, na Engatinho, pertinho de Curitiba. Estamos no BR-459, trecho compreendido entre Ipuiuna e Santa Rita de Caldas. Nós estamos contra o sol, tá bom? O sol se pôs atrás das montanhas. Depois dessa placa aí, eu acho, olha só. Depois da segunda leva de placa. Enfim, esse canal. Você tá vendo o que é isso aqui? Isso é uma pessoa. Ó, vai voltar. Depois da placa, ó. Agora eu vou deixar rolar o vídeo, você vai ver em movimento. Ó, olha lá. Viu do ano passado? Então, esse trecho aí, ó. A pessoa tá andando aí, ó. Olha lá. Coisa que no outro vídeo, à noite você teria visto. Nesse, ó, de tarde você não consegue ver. Daqui a pouco você vai ver farol passando com farol. A distância que o farol ilumina, você vai ver. O farol baixo está ligado. Lá atrás, ele parece estar com o farol desligado. Aqui o farol está aceso. Outra coisa que acontece, o reflexo do painel do carro, tá? Essa luz azul aqui em cima é o painel do carro. Isso ainda pode atrapalhar o motorista também. Isso tudo aí é reflexo do painel do carro. Ó, os faróis não fazem diferença. Olha a lateral. Isso é um caminhão, cara. Não está iluminando nada aqui no mato, só o que é refletivo, só a placa. Aí, olha só, mão única. Olha, mão dupla, daqui a pouco vai ter mão única. Ó, dois faróis vindo, não faz diferença. Vai ter um momento agora que ele vai ligar o farol alto, você vai ver. Ó, ligou o alto, olha onde foi. Quando ele pegar a mão dupla ali, ele vai abaixar o farol. Não vai fazer quase diferença nenhuma. Ó. Então, esse caso aí é um exemplo que para enxergar você tem que saber que isso existe. É diferente. Não tem como. Bom,
que precisa ser entendido é que não tem jeito, você não foge disso. Todo final de tarde, todo início de manhã vai ter isso. Você só precisa se defender, mais nada. Não vai ter muito jeito. Bom, condição adversa de tempo. A condição adversa de tempo desde um tempo nublado, que o tempo nublado ele pode simular, entre aspas, um lusco-fusco, pouca luminosidade. Mas tem a chuva, que pode ser excesso de chuva, pista molhada, pode ter vento, neblina, pode ter fumaça na via, ou um dia muito brilhante de sol, mas um sol muito quente, que vai te causar problema também. Então, mais um sol muito quente, um óculos de sol resolve, um ar-condicionado resolve, mas chuva já fica complicado, porque a pista está molhada, ela esconde buraco, ela tira a sua visibilidade. Então, eu acho que entre um sol brilhante, né, e muito calor e a chuva, eu acho que essa condição adversa de chuva, a não ser que você tenha problemas com o calor, que tem gente que sente problema de pressão, passa mal com o calor, a não ser que o sol te faça mal, não estou falando do incômodo do calor, não, fazer mal mesmo, é melhor o sol do que a chuva. Visibilidade comprometida, pista escorregadia, esconde buraco, pode gerar alguns pontos cegos, porque o limpador de para-brisa, ele limpa o meio do para-brisa, mas as pontas ficam cheias de gotícula, isso pode dar errado, pode atrapalhar a visibilidade. Então, a primeira coisa quando começa a chover, reduzir velocidade. Não dá para ser pego de qualquer jeito. Você não pode, como eu falo, escorregar na mesma casca de banana 2 vezes. Você precisa saber que chuva é reduzir velocidade. Quando se falar em condição adversa, fala-se de luz, fala-se do farol baixo e velocidade reduzida. Ah, porque a aquaplanagem, o carro escorrega. Bom, ele escorrega se você estiver correndo. Se estiver devagar, você vai ter uma chance de não escorregar muito menor, do que em alta velocidade. Ah, pneu careca, sim. Alta velocidade, sim. Frear na poça d'água, sim. Mas se você reduzir a velocidade, você já tira bastante chance de escorregar numa poça d'água. Então, essa série de vídeos que eu coloquei aí, que tem a ver com condição adversa, é uma série que vai mostrando as limitações e os horários melhores ou piores para dirigir, mas eles existem, eles não vão sumir dali em momento nenhum. Vai ter um momento que você vai pegar final de tarde, chuva, neblina e trânsito. E aí, com essa sequência de coisas, você ainda fica estressado. Eu vou colocar só essas 5 para não encher muito, mas você pode pegar 5 tipos de condição adversa de uma vez. Quando você usa muito um equipamento de um carro, pode ser que naquele momento você leve ele à exaustão e ele possa falhar. De repente queima uma lâmpada, aí você ainda fica com pouca iluminação. Bom, limpador de para-brisas, farol, ar-condicionado, som, isso sobrecarrega o sistema elétrico. Alguma coisa pode falhar. Então, sempre vai ter de condição adversa, sempre. Você só precisa saber quantas, mas vai ter.
Pô, Guto, não quero nem ter carro, porque é muito problema, mais ou menos. Ter carro não é o caso, não. Não ter ou não ter carro não é um problema. O problema é você entender que você precisa contemplar isso. Por exemplo, vou pegar o carro agora e vou para Maricá. Qual o caminho a fazer? Eu agora pego o trânsito mais ou menos no Alcântara, pego um trânsito de mais ou menos para ruim lá no Clubandê, quando estiver chegando lá perto do... Não sei como é que está agora, que estavam fazendo recapeamento, não sei o que, mas muito buraco. Depois que eu passo da curva da morte ali, buraco à vontade, vazamento de água. Eu estou dando exemplo por sua causa, né? Porque você mora para lá, não é isso? É só para pontuar a coisa. Bom, saí do Alcântara, saí do Clubandê, peguei a rodovia, menos mal. Então, eu tenho que escolher o menos pior nesse horário. Seja por pavimentação, seja por trânsito, escolher o menos pior. Mas condição adversa eu vou ter, no mínimo de trânsito. Depois da via. Ok. Tomei o rumo. Eu já sei que de Tribobó para o Arsenal, para o Rio do Ouro, para a Varva das Moças, foi feito asfaltamento. Então eu sei que ele está bom. Mas ali era ruim. E daí para lá está tudo bom. Passei do período, passei desse trecho onde eu entro até chegar a Maricá, eu sei que está tudo bom. Mas eu preciso saber disso. Eu preciso saber que quanto mais pro final da tarde agora, mais problema eu vou ter de trânsito. Mas então vai estar começando o trânsito. A porra, né? Varva das Moças, trânsito? Não sei. Mas eu pego muita gente voltando para Maricá também. Pode ser que eu pegue um trânsito sim, do pessoal retornando para Maricá. Muita gente trabalha em Niterói, no Rio, São Gonçalo. Aí me sobra o quê? Eu posso ir pela água mineral. Vou pelo Rocha, saio daqui, pego Rocha, água mineral. Beleza, a água mineral está nova, está asfaltada. À noite eu posso ter algum tipo de perigo, de dia nem tanto, mas continua sendo um local propício para problema, porque quando eu saio do Rocha e subo, né, que eu saio do supermercado, supermarket ali, começa a subir, Rincão do Senhor, ali eu tenho que reduzir a velocidade. E ali eu tenho alguns acessos com gente pequeno, né? Eu tenho alguns caminhos ruins ali. Depois que eu desço, acabou o problema. É só acelerar. Os quebra-molas não estão mais ali, então a coisa ficou mais fácil. Lá na frente, reduzir a velocidade, porque tem uma concentração maior de pessoas, mas talvez esse no horário seja o melhor caminho. Lembrando que de manhã eu tenho engarrafamento do pessoal chegando em São Gonçalo por ali e final da tarde eu também tenho um fluxo de carro saindo. Mas talvez seja o menos pior para mim. Peguei a rodovia, parte do problema está acabado. Então esse tipo de coisa, de condição adversa, quando eu conheço caminhos eu sei a limitação desse caminho. Chovendo, mais ainda. Como eu estava falando, acho que a obra lá do Clubandeira deve estar pronta, já deve estar tudo asfaltado lá. Mas antes, com chuva, era mais um problema. E eu, quando falo, não estou falando do bairro. Eu estou falando da estrutura que o município não dava a atenção devida. Por exemplo, se eu sair agora e for para o Shopping São Gonçalo, se eu passar pela Boa Vista, chega num ponto ali que se eu for na direção da Niterói Manilha e entrar para o shopping, eu vou pegar uma rua chamada Veríssimo de Souza. Cara, que rua horrível. Mas é o caminho do shopping. A hora que asfaltar aquela dali, e lá no Patronato, asfaltar a Maria Rita, é sinal que o negócio está funcionando mesmo. Que são duas ruas horríveis, tanto com alagamento como com buraco. Então eu talvez não passe por ali, eu passo pela outra. Às vezes até pegar a BR e entrar da BR para o shopping de novo, talvez seja melhor. É porque a gente às vezes não faz essa conta. Mas conhecer os caminhos implica na redução do impacto que a condição adversa vai me causar. Eu não vou evitar a condição adversa. Eu vou diminuir esse impacto que ela pode me causar.
Bom, vamos lá. E esse vai ser um caminho comum para você que vai fazer aula prática aqui, porque você vai ter que ir para o piscinão e vai ser esse caminho. Dia de chuva é complicado ali. Mas uma coisa é certa, página 54, sempre reduzir velocidade. Choveu, tira o pé, ou a mão. Na chuva, você tem o comprometimento da sua capacidade de frenagem. E aí, você pode escorregar na pista, você pode, porque tem muita água, ou você pode escorregar porque tem pouca aderência. Logo no início da chuva, você vai ver, quando a chuva está começando, uma espuma branca brotando no asfalto. O resíduo que foi depositado no asfalto ao longo do dia, até animal atropelado, resíduo, cigarro que o pessoal joga, vazamento de algum tipo de fluido do carro, resto de borracha dos pneus, terra, todo tipo de resíduo fica nos poros do asfalto. Quando o asfalto começa a molhar, eles começam a sair. E faz uma camada entre o asfalto e o seu pneu. E isso tira a aderência. A chuva, quando começa a chover mais, ela lava, aí já é menos pior. Mas você olha para o asfalto molhado, você vê que ele está escorregadio. É curioso falar ver que ele está escorregadio. Você vê que o asfalto está diferente. E se você precisar chamar no freio, a coisa pode dar errado. Então, daqui para a região oceânica, você pega Largo da Batalha e pega a Serra, cara, tem uma curva ali que toda hora tem carro acidentando. Graças a Deus eu sempre passei por ali, nunca tive problema. Mas é um ponto de muito acidente por conta de pista molhada e o tipo de curva. E claro, se eu sei disso, eu tenho que reduzir a velocidade. Mas o motorista não acha que dá, né? Leva um tempo para o motorista entrar na chuva, na cabeça dele. Mas o ideal é que ele desligasse a chave na hora. Choveu, reduz a velocidade. Isso é o que ele tem que fazer. Mas nem sempre é o que faz. Então a capacidade de frenagem diminuída, quando você tem um carro com ABS, que os carros de 2014 para cá têm, que ele é um antitravamento das rodas, é um sistema antitravamento dos freios, a coisa fica melhor um pouco, porque ele gerencia a frenagem. E não travando as rodas, o carro não escorrega. E você consegue desviar de obstáculo, você consegue parar numa distância menor, com uma condição melhor de frenagem. Você tem que andar com mais distância do carro da frente, sim. Mas se você já andar devagar, você já está com a sua capacidade de frenagem melhorada, você está com a sua distância segura, isso é o melhor. Pode embaçar os vidros e dificultar a visão. O desembaçador do vidro traseiro e o ar-condicionado podem resolver esse problema. Se o carro é antigo e não tem, você liga, abre 2 dedos do vidro, dá uma baixadinha. Cuidado que tem uma resposta de prova que fala sobre isso, mas baixar o vidro para deixar 2 dedos abertos não é a solução para essa questão da prova. Mas o carro mais antigo a gente baixava. Aquelas calhas de vidro que você vê na porta, aquilo ali serve para favorecer você abrir o vidro sem cair água dentro do carro. Bom, em relação à aquaplanagem, o que nós vamos ver aqui é uma condição criada para isso. Ele vai falar de velocidade. As velocidades aqui são para esse momento
essa condição foi criada. Então, a velocidade é para essa condição. Esquece a velocidade. Não grava essa velocidade não. Só reduz sempre. Então, cuidado. Asfalto escorregadio é uma armadilha. Para que você veja o perigo, colocamos a super câmera na pista e chamamos o nosso piloto de testes para nos ajudar nessa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas de repente... Em dias de chuva, formam-se muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorregar sobre essa superfície de água. Isso é a aquaplanagem. Nesta pista aqui, criamos o cenário que mais favorece a aquaplanagem. Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva. Essa pista aqui atrás, ela representa uma chuva muito intensa, quando você tem um volume de água bastante expressivo na pista. Observaram que a 70 km por hora é o suficiente para passar com total segurança. Vamos lá. A ideia é passar agora a uma velocidade compatível com esse volume de água. Não aquaplanou, o carro responde ao comando da direção. Agora, aumentando a velocidade para 90 km por hora nas mesmas condições, acontece a aquaplanagem. Olha só. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora, Só escorregou. sobre a superfície da água patinando. Teu carro virou um barco, só que sem leme. Nem tudo está perdido. O motorista só não pode cair em desespero. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover e você estiver na estrada, esses conselhos serão valiosos. Uma dica bem legal é você, mantendo distância do carro que segue à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Se aquele rastro fechar rápido, é sinal de muita água na pista. Tira o pé, senão você vai aquaplanar. Ele mexe na direção para mostrar que tem controle ainda com baixa velocidade. Quando a velocidade aumenta, ele mexe para dizer que não tem controle. Mas o certo é não mexer no volante, né? O certo, no que diz respeito à aquaplanagem, é você estar com a velocidade reduzida. Tentar desfazer o que está feito não vai dar certo, não. Então, a melhor coisa é você não arriscar. Sempre reduzir a velocidade. É uma condição adversa que talvez das que você tenha mais controle. Porque bastou reduzir a velocidade que você já diminui e muito as chances de um problema. Bom, eu passei por aquaplanagem na vida uma vez. Entrei numa curva, tinha um alagamento, era pós-chuva, eu já tinha absorvido já a chuva ter acabado. Entrei na curva, hoje é uma curva que eu sei que tem, não entro mais nela, nunca mais vai acontecer, mas naquela curva principalmente, lógico. Então, eu estava correndo porque achei que não tinha mais chuva, mas dei de cara com um alagamento que não tinha acabado ainda. Resultado: quando eu pensei que estava tudo bem, entrei numa curva e escorregou o carro. Eu entrei e saí da curva porque eu entrei e saí da curva. Ou seja, eu não fiz nada para evitar. Eu só fiz para... Eu não estava sabendo, eu não tive resposta, eu não tive reação. Eu entrei e saí. Dei sorte. Outros não saem. Então tem que tomar cuidado com isso. Daí para lá nunca mais eu tive problema com chuva, porque eu não dei mais mole. Vamos encerrar.
E é a primeira vez que você não vai sentir mais calor. Vem, Thiago, por favor. Quando desliga porque está muito frio, a gente aqui dentro não sente. Quem vem de fora sente o bafo. Chega aqui pra gente. Às vezes eu saio para lá embaixo beber uma água e voltar ao centro. Pode vir para digital. Foi.